Olá, tenho sido questionado e muitas pessoas me perguntam o que é lei? Bem, eu poderia responder de forma jurídica, mais técnica, então eu vou tentar colocar de uma forma bem inteligível para que todos possam compreender. Numa definição bem simples, lei é toda regra jurídica de conduta social, escrita ou não, que abrange costumes, impõe formas, meios e obrigações para a convivência em sociedade. As leis mais básicas são originárias da Constituição Federal. Hoje, este vídeo se dedicará a demonstrar o crime de lavagem de dinheiro aplicado aos falsos condomínios. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é um órgão federal vinculado ao Ministério da Fazenda, criado para fiscalizar as operações financeiras e evitar o crime de lavagem de dinheiro. A lei definiu que o crime de lavagem de dinheiro muitas vezes é um negócio, tem objetivo de lucro. Como exemplo, contrabando, descaminho de mercadorias, tráfico de drogas, de armas, de pessoas, redes de prostituição, corrupção e principalmente fraudes. Fraudes em geral, que proporcionam o enriquecimento ilícito daqueles que cometem o crime e podem gerar imensas quantidades de dinheiro, como são as cifras observadas nos falsos condomínios. Como funciona o esquema? Quando uma atividade criminosa produz lucros substanciais, os responsáveis por ela, seja um indivíduo ou apenas uma organização, precisam encontrar uma forma de administrar esses valores, porém sem atrair a atenção das autoridades para si e para a sua atividade. A maneira de conseguir isso é disfarçando as fontes, finalidades, sócios, mudando estatutos, movendo fundos para outros lugares, criando situações, tudo para que possam despertar menos atenção ou simular uma situação, como é o caso de algumas associações. A essência do processo criminoso, portanto, é separar o dinheiro de sua fonte, movimentá-lo tantas vezes quanto possível, criando camadas de operações através de interpostas pessoas físicas e jurídicas que o distanciem cada vez mais da origem e tornem imensamente difícil que as autoridades possam recompor a origem. Ao final, demonstram que aquela atividade está inserida na economia legal, de forma que pareça ser inteiramente legítima. Este é um dos subterfúgios encontrados por algumas associações de moradores para lavar dinheiro. E para legalizar o crime, usam o poder judiciário. Daí, algumas autoridades perguntariam: como assim? O senhor está afirmando que o poder judiciário compactua com esse delito? Não, eu explico. Quando a associação de morador promove um processo judicial contra um morador que não é associado, tendo em vista as 134 jurisprudências existentes, mais 2 do STF, uma com repercussão geral, e o morador condenado porque não aceita ser obrigado a pagar taxas, esta associação está cometendo um ilícito, tanto civil como penal, e a autoridade judiciária deveria verificar esta situação. A associação que adotou o procedimento impositivo, ao processar o incauto morador, simulou dívidas através de um papel qualquer, de serviços que diz serem dedicados ao morador. Isto consta do processo. Assim, vão a juízo exigir pagamento de taxas de rateio, que alegam ser obrigatória,
nos termos de seus estatutos, sob pena de, não o fazendo, o morador incidir no delito de enriquecimento ilícito. O magistrado, que deveria saber destes fatos, ainda não se sabendo ao certo o porquê, aceita esta ridícula cobrança e justifica esta obscenidade, chamando de enriquecimento ilícito do morador. Assim, o esquema de lavagem de dinheiro vai tendo seu desfecho. O morador, em geral, é condenado, vê seu imóvel penhorado, o avaliador, também não se sabendo ao certo por quê, o avalia com preços vis, muito abaixo dos praticados no mercado, até mesmo inferior ao valor venal. Ao final, o imóvel da vítima vai a leilão em primeira praça. Espertamente, não é arrematado nesta primeira praça. Após uns dias, o imóvel vai para a segunda praça, porém o valor cai para 60% do valor avaliado. Nesta oportunidade, a associação sem fins lucrativos, que é isenta de tributos, se apresenta e pede ao magistrado para adjudicar o imóvel em troca daquela colorida dívida. Porém, a pseudodívida na execução e nos cálculos é aumentada com extorsivos juros, multas, despesas processuais e honorários de advogado, e chega aos limites do valor da penhora e arrematação do imóvel. A associação pede ao juiz para adjudicar o imóvel pelo valor da dívida. Incompreensivelmente, o juiz autoriza. A associação aí manda uma imobiliária vender o imóvel e o faz pelo preço de mercado. Veja bem, o dinheiro da venda entra para a associação e é pulverizado entre seus integrantes e não é destinado para suas finalidades, que são incentivo à cultura e à arte. Isto, na concepção jurídica do termo, chama-se crime de lavagem de dinheiro, haja vista que as associações de moradores, como dito, são isentas de impostos. Não fornecem nota fiscal, nem recibo, não se responsabilizam por nada. E, ao final, são beneficiadas em milhões de reais. E tudo com o aval do Poder Judiciário, lamentavelmente. Sugerimos assim, aqueles moradores que se sentirem injustiçados com essas absurdas e ilegais imposições, denunciem estas organizações à Polícia Federal e ao COAF. Acessem o site que vocês estão vendo aí, façam sua reclamação e denunciem essas organizações. Era o que a Defesa Popular gostaria de informar na questão de utilidade pública. Obrigado.